Arro, gente querida, bom dia, lindo domingo para vocês, um lindo dia, uma linda semana que vai começar. E eu queria compartilhar com vocês algo muito assim, lindo, né? Muito cheio de sabedoria, que eu venho estudando aí dentro de mim, estudando com os meus mentores, estudando com as informações, né, que estão aí pairando no universo. E ontem eu fui numa cerimônia de ayahuasca, né, com a medicina da floresta, e nas cerimônias a gente faz esse estudo, né? Quando a gente toma a medicina eles chamam de professor, então ela vem aí o espírito da medicina, que para mim é o espírito de Deus, e aí começa a ensinar a gente, né? E então, ontem eu fui numa cerimônia muito linda, assim, com pessoas muito lindas, né? E ali eu conseguia perceber o seguinte, então vamos lá. Eu via, assim, claramente quais pessoas já estão num nível de prosperidade, de leveza, né? De satisfação consigo mesma, ali sem dores, sem culpas. E pessoas que ainda carregam um peso dentro de si, uma não possibilidade de ser feliz. Porque, por exemplo, né? A gente chega num lugar e tem pessoas que elas vão dançar, elas vão ser felizes, elas vão ser leves. E tem outras pessoas que vão, por exemplo, tá, gente? Vão sentar no lugar e vão começar... Tá escutando um barulhinho aqui? Então, acho que são os peixes. Então, tem outro grupo de pessoas, por exemplo, que vai sentar... Digamos que a gente tá numa festa, né? Então, tem gente que vai pra leveza e tem gente que vai ali sentar num canto e vai começar a conversar sobre os problemas, por exemplo. Né? Então, um grupo de pessoas é leve, né? Flui com a vida, e um outro grupo de pessoas ali fica denso, né? E eu fiz parte desse grupo de pessoas que sentaria ali para conversar sobre um problema por muito tempo. Então, por isso que eu tirei essa reflexão, né? De onde que vem isso, né? Quando a gente vem de uma família que teve um destino muito pesado, muito doloroso, um sistema muito rígido, né? Um sistema que sofreu bastante, que teve que colocar ali uma rigidez para que tudo pudesse acontecer. A gente ganha ali, dentro desse sistema, esse peso, né? Então, não é uma questão de escolha das pessoas, é uma questão de escolha, né? A gente escolhe fazer diferente, mas existe algo maior ali do que só a vontade da pessoa, né? Eu várias vezes já me peguei observando ali pessoas, às vezes dançando, brincando, rindo, e vinha dentro de mim um pensamento assim, mas que povo besta, cheio de coisa para resolver na vida, e esse povo tá aí. De quem que é esse pensamento? Da minha avó, né? Que passou para minha família, que passou para mim. Por quê? Eles cresceram aonde? Na roça, né? Quantos filhos ela teve? 15, com os natimortos. E olhe lá se não teve mais. Com certeza teve mais abortos. Mas, então assim, você pensa, né? Uma pessoa que cresceu na roça, 15 filhos, tinha que dar de comer. E ali eles viviam da terra, né? Então, tirar leite, fazer horta, e matar boi, não sei o que, e tudo isso, e com 15 crianças, né? Uma atrás da outra. Como que foi a vida da mãe dela, da família, do família que veio antes dela, né? Teve gente fugindo da guerra, né? Saindo de Portugal. E olha lá para trás, tem mais coisa, né? Então, assim, foi criando
um sistema de rigidez para que a vida pudesse acontecer, né? Para que as coisas pudessem andar, porque para ela ali naquele momento não tinha outra opção, né? Mas ainda assim tinha opção, porque eu me lembro quando eu era criança, né? Eu ia para lá, para a roça, e tinha muito forró, muita dança, e tinha muito sorriso também. Mas, né, a grande parte do dia a dia era de muita rigidez, de muito dureza. Então, eu já vi várias vezes, né, minha avó, ai, povo mais besta, deixa de ser besta. Por quê? Trabalhar, na mentalidade dessas pessoas que vieram antes, que tiveram esse tipo de vida, o certo é você ir trabalhar, o certo é você ir ganhar a vida, porque eles precisaram fazer assim. Então eles entendem que as outras pessoas também precisam fazer assim, né? Uma coisa que eu tive muito assim de me libertar com relação à minha família foi disso, de falar assim, mas gente, olha aqui, o que deu certo para vocês não é o que vai dar certo para mim, né? Isso a gente tem na vida, porque a gente tem uma mania de achar que o que vai dar certo, o que deu certo para mim vai dar certo para o outro. E não. O que deu certo para mim, deu certo para mim. Com a consciência que eu tinha, com o momento que eu tinha, com os recursos que eu tinha, com as ferramentas e a necessidade que eu tinha. Se agora a necessidade é diferente, o tempo é outro, a realidade é outra, tem outras infinitas possibilidades de fazer dar certo a vida, né? Então, assim, tudo isso que eu tô falando aqui faz parte desse estudo do que eu tô fazendo comigo mesma, para minha evolução, para minha prosperidade, de entender o que é ter uma vida mais leve, né? O que é crescer aí com alegria, aceitar ser feliz, né? Essa permissão de felicidade que às vezes a gente não consegue ali tão facilmente. Então tô lá observando e aí, olha, permissão para ser feliz, né? E quanto que essas pessoas de leveza que já vêm ali com um espírito leve, né? Quem não se batalhou para ter isso, o que essas pessoas fizeram, né? Como são as famílias dessas pessoas, como eles foram criados. Porque quando você é criado de uma forma diferente, da mesma forma, tem pessoas que foram criadas ali com pais já com uma condição boa, que tiveram poucos filhos, né? A questão não é nem a condição ser boa ou não. Tem a questão de você ter 16 filhos e ter 2, é completamente diferente, né? Então, assim, com poucos filhos, né? Ou não, com uma condição bem maravilhosa, uma realidade diferente, uma consciência diferente, né? Eu fico vendo aí muitas crianças hoje em dia que vão crescer maravilhosas, porque estão crescendo com seus pais incentivando, sim, você consegue, realize seus sonhos, né? Seja diferente, sim, eu respeito você, enfim, né? E assim, infinitas coisas boas e maravilhosas. E essas pessoas com esse a ayahuasca me mostrando, né? E essa consciência me mostrando como é a vida de leveza na família dessas pessoas. Elas já aprenderam isso desde a infância. Então elas cresceram desde criancinhas já aprendendo a fazer isso. Olha que maravilha. Elas não precisam se trabalhar, elas não precisaram se esforçar para fazer isso, né? Provavelmente alguém lá atrás já fez. E isso é muito lindo, né? E isso a gente está falando aí de uma questão de até... não vou estender aqui, mas para esse lado aí que eu ia entrar, não... Mas assim, é muita leveza, são famílias aí até de elevação espiritual, né? De uma consciência maior. No livro de Saint-Germain ele fala assim... que vocês têm direito de falar assim,
na próxima encarnação eu virei numa família de luz, né? Então, assim, a gente pode usar esse decreto, né? Eu não pretendo voltar, mas já se for voltar é isso. Então, enfim, isso tem a ver com os nossos karmas, vidas passadas, é tudo que a gente tem que limpar. Então, a nossa família acerta pra gente de acordo com os erros que a gente criou na nossa eternidade, né? Na nossa existência, lá para trás, existência. E é muito lindo a gente entender isso, sabe? Então ali estava vendo claramente, olha, aqui você vê pessoas com permissão para ser feliz, que uma família já permitiu que eles fossem felizes, um sistema já tinha essa consciência de felicidade, de abundância, de prosperidade, de leveza. Aqui você tem outros, né, que foram ali, enfim, que ali também a gente trabalha muito com indígenas, então a gente vê claramente a permissão, a não permissão, o quanto eles ficam fechados, né? Aí vai olhar para a história da família deles, o que aconteceu com o Brasil, né? O que aconteceu com os índios, o que aconteceu com esses povos que já estavam aqui, que somos nós, que eu faço parte disso, esses povos que já estavam aqui, quando todo esse povo de fora chegou, né? Quando que lá fora do Brasil, em outros países, em outros lugares, as famílias já estavam sendo criadas para serem felizes. Então, a gente vê a diferença da ancestralidade que cada um carrega dentro de si. E quando a gente não tem esse tipo de consciência, quando a gente não tem esse tipo de sabedoria, a gente começa a se julgar, achar que a gente é menor, achar que a gente, não mereço ser feliz, não sei o que, e entra no melezinho do sofrimento, né? Então, consciência, conheceis a verdade vos libertará. Quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais sabedoria de vida a gente tiver, mais a gente fica leve viver, né? E foi muito lindo isso, porque ontem eu senti isso, algo que na minha consciência, né, eu já sabia, mas o meu corpo precisava entender. Cada célula do nosso corpo precisa entender aquele aprendizado para que ele se torne uma realidade, né? Então a gente começa lá no mundo da consciência, a gente toma consciência daquilo. E aquilo precisa descer pelo meu corpo, descer pelas minhas células, descer pelo meu sangue, até que o meu sangue pulse essa verdade. Então o nosso corpo ele pode se curar também, porque ele tomou essa consciência. Olha que lindo, gente! É linda essa vida. E eu tô muito feliz porque assim, foi um estudo maravilhoso, tem sido uma vida maravilhosa. E é isso, é por isso que eu resolvi, inclusive, fazer esse curso aí, porque é da gente se estudar, da gente se compreender, né? Quanta evolução a gente tem para fazer aí com a nossa vida. E, enfim, ontem eu já tinha tomado essa decisão no meu consciente, né? E ontem eu senti o meu corpo tomando essa decisão. Eu escolho ter uma vida leve, né? Escolho. E aí, como que é a leveza? É você fluir, é você não bloquear a prosperidade, né? É você dizer sim para a vida, você dizer sim para as coisas boas da vida e começar a deixar aquilo que você não quer de lado, porque aquilo vai se resolver, né? A gente não precisa ficar no mundo da preocupação. Eu não tenho 15 filhos para cuidar, para eu ter que me preocupar o tanto que eu me preocupava com a vida, como se eu tivesse 15 filhos, porque era essa a preocupação que tinha dentro de mim. Tinha dia que eu parecia que eu ia morrer de tanta preocupação, né? Quando eu fiz lá aquela tentativa de suicídio e tudo, eu queria morrer, e aí eu vejo claramente isso na cabeça do meu avô, né?
eu olhava para o mundo assim, eu não via solução para aquela quantidade de problemas que eu tinha, mas hoje eu olho e falo, mas que quantidade de problema que você tinha na era? Eu estava olhando para o mundo com os olhos de quem? Com a mentalidade de quem? Né? De quem tinha 15 filhos. Não era eu. Então a gente precisa conhecer essas verdades para a gente se libertar. É totalmente capaz sair, é totalmente capaz, não, é totalmente possível a gente sair de uma realidade e entrar numa nova realidade. É só a gente ir em busca dessas consciências. Bem, era isso que eu queria falar para vocês, né? E aí, me libertando cada vez mais. E é muito lindo, eu sou muito grata aí a todos nós, a esses mosquitinhos aqui, a esse lugar maravilhoso que me acolheu, a essas pessoas maravilhosas que me permitem estudar, né? Todos vocês que estão sempre aí comigo, todas as pessoas que acreditaram, que confiaram na sua existência, na minha existência, na existência do divino, né? Do Mestre Jesus, de todos nós. E eu estou muito feliz e grata, sabe? Porque eu refleti também sobre... o Bashar fala assim, siga as suas paixões. E eu vim esses dias pensando quais são as minhas paixões, né? E é muito claro, a gente sabe quais são as nossas paixões, mas a gente fica procurando algo além daquilo, né? E aí eu pensei assim, a minha paixão é o quê? A minha paixão é falar sobre o divino feminino, o divino masculino, as ordens, né, que vêm da constelação familiar, só que aí eu acho que eu já estou subindo aí um nível, porque eu comecei a estudar isso de acordo com a vida, né, então, claro que não, tem ensinamentos maravilhosos ali que provavelmente tudo isso que eu estou aprendendo com a minha consciência já está escrito nos livros, né, mas isso está sendo disponibilizado para mim via download, assim, né, por insights, e é muito maravilhoso. E a outra minha paixão é o meu Mestre Jesus. Eu tô olhando aqui porque tem os livros das minhas paixões justamente aqui, né? Quais são os livros que eu tenho aqui? As ordens, assim, expostos ali, né? As ordens do amor. O livro de ouro de Saint-Germain. As 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. Haja luz. E as constelações. Então, assim, quais são as minhas paixões, né? A evolução, a consciência. Eu não vou falar de cura, não, porque eu quero entrar já num mundo onde não precisa de cura, né? Porque quando a gente precisa de cura, a gente ainda tem muita doença. E eu cansei disso. Então, eu prefiro falar de consciência, de expansão, de evolução, né? Sair ali do mundo do sofrimento, sair ali do mundo do fala pestanejar e começar a glorificar, né? Começar a dançar com a vida, começar a olhar para o alto, começar a olhar para a leveza, começar a olhar para o amor, para as alegrias, soltar as raivas. E é isso, gente, muito lindo assim. Mamãe te amo, papai te amo, todos que vieram antes de mim, amo vocês. Eu agradeço pela oportunidade de fazer agora a minha jornada, né? Num caminho de maratonas, onde a família é assim. Seu bisavô vinha carregando a tocha, e aí ele passou a tocha para o seu avô, e aí seu avô passou a tocha para o seu pai, e o seu pai, tanto pai quanto mãe. E eles entregam a tocha para você e falam, agora é a sua vez de fazer algo bom da vida. É a sua vez de fazer a vida acontecer, de fazer algo aí, né? E aí eu pego essa tocha e falo, eu vou fazer algo maravilhoso, o que eu puder, né? O máximo que eu puder me esforçar para que seja maravilhoso, eu vou me esforçar. E é isso. Gratidão. Beijinho.